pessoal, estamos aqui hoje com o programa Conjuntura Pública. Vamos fazer o nosso programa de estreia hoje com um convidado especial, o professor Eduardo Guerini. Tudo bem, Eduardo? Tudo Maravilha. bem, prazer estar aqui. Professor da Univale, Políticas Públicas. E claro, com a presença do professor Guerini, que é um especialista na área, nós vamos falar sobre reforma política. Vocês estão acompanhando aí no Congresso Nacional as nossas discussões e possível implementação disso a partir das eleições de 2018, logo depois do comercial. Tá bom. Então, Guerini, nós temos aqui algumas pautas aqui da reforma política que estão tramitando no Congresso, e eu acho assim que o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o que são essas propostas e também se elas são pertinentes, né? Se elas são adequadas para o momento atual da política, né? Eu tenho aqui sobre distritão, sobre aquele fundão de 3,6 milhões. Nós temos também uma proposta de candidatura simultânea, já pensasse nisso? Uma parte aí que trata de doações ocultas. E depois, no próximo bloco, vamos tratar sobre o fim de coligação nas proporcionais, nas eleições proporcionais, a cláusula de barreira e uma proposta que não está sendo muito ventilada, mas que a gente pode debater, sobre candidaturas cívicas, avulsas, né? Vamos começar pelo distritão, Guerini. O que seria o distritão? Qual a diferença com o modelo atual? Bom, de maneira geral, o distritão é, na verdade, a divisão das candidaturas por distritos que são estados, por isso que chama distritão. E que levaria a um segundo processo, que é o distrital misto. Você votaria num candidato da lista do partido e no candidato mais votado nominal. Então você tem aí hoje a possibilidade de estabelecer que o candidato que mais votado por estado será eleito. O que impede, de maneira geral, já a questão das chamadas coligações proporcionais. E é uma lista aberta, ou seja, não é uma lista fechada de partido. Mas, essencialmente, o distritão tem um problema sério. Em primeiro lugar, porque a reforma, dita reforma política, é uma reforma eleitoral. Em segundo lugar, que é uma reforma que não está sendo debatida pela sociedade, sim pelos atuais representantes parlamentares de partidos políticos, que tem, em síntese, uma ideia de instinto de sobrevivência. Então, a questão de implementar o distritão é justamente para deixar, vamos dizer assim, como resultado prático da eleição, um impedimento da chamada renovação política. Quem é que ganha e quem perde com o distritão? Quem perde com o distritão são os eleitores, os cidadãos, mas quem ganha? Os grandes partidos e os candidatos que aparecem mais. Aqueles candidatos que essencialmente já estão na agenda política cotidiana, que aparecem na mídia, os chamados candidatos artistas, atores, aquilo que é de memória, de curta duração do grande público, que não acompanha a política como nós, felizmente ou infelizmente, né? Então, essencialmente, é para garantir candidaturas competitivas na competição do mercado de votos. E pensando assim, né, pensando estrategicamente, o partido, ele não, em vez de lançar mais candidatos de várias regiões, ele vai lançar poucos candidatos, vai lá 4, 5 candidatos, e esses 4, 5 já serão aqueles caras que estão lá em Brasília, enfim, que já tem espaço de poder, já tem cabos eleitorais, assim por diante, né? E eu acho que realmente a questão do distritão, ela pode passar, tá com grandes apoios dentro do Congresso, e também eu tenho a mesma avaliação nessa questão negativa. Fundo de 3,6 milhões, Guerini. O que seria esse fundo? Como é que vai ser o financiamento das campanhas no ano que vem? Bom, o Fundo de Desenvolvimento Especial da Democracia, o Fundo da Democracia, que é um fundo partidário, é uma resposta também da atual canalha política que está no Congresso, que me permite dizer isso, que justamente não tendo mais o Caixa 2, que foi atacado pela Operação Lava Jato, que foi visível também para a opinião pública, os atuais grandes partidos que perderam a capacidade de competição por uma série de impressões negativas no eleitorado e na própria opinião pública, eles trataram de migrar aquilo que seria financiamento das campanhas com grandes programas de realismo fantástico, e que essencialmente se traduz em transferir parte do Caixa 2 para um financiamento público
orçamentário, inclusive a ideia inicial era de 0,5% do orçamento que estaria disponibilizado para os grandes partidos, mas essencialmente o fundo partidário tem uma armadilha. Ele vai distribuir a maior parte, 60% dos recursos para os partidos que têm maior representação na Câmara dos Deputados. Quem vai pagar é o contribuinte, é isso? Quem vai pagar, na verdade, é o contribuinte, que já está aviltado por uma carga tributária extremamente injusta e perversa, mas o que se vê, de modo geral, é que se repete aquele velho mantra: a democracia custa caro, mas ela é muito mais cara, porque no Brasil ela custa o dobro, às vezes o triplo, porque nós temos o financiamento público, que foi elevado de 800 bilhões, eu lembro que à época o Renan aumentou a verba para o fundo partidário de 236 milhões para 800 e agora passa para 3,6 bilhões aproximadamente. Sem contar o programa de rádio e TV, que também tem um custo, porque ele não é gratuito, ele custa à União. Então, assim, pensando nessas duas propostas, o distritão e também pensando na questão do fundo de 3,6 milhões, praticamente é o seguinte, né? Reduzir o número de candidaturas, fazer com que aqueles caras que já estão lá em Brasília sejam reeleitos praticamente, a chance de renovação muito baixa, e ainda por cima quem está pagando a conta é o contribuinte, é isso? Com toda certeza serão candidatos competitivos, com financiamento, e eu digo mais, vai ser uma campanha que ela terá um custo maior do que as anteriores. Por quê? Porque essencialmente o que se vê é que esses candidatos competitivos eles têm uma rejeição maior, então vai ter que usar uma estrutura maior em favor de pequenos candidatos, ou seja, para vender mais caro, vamos dizer assim. É um produto que vai exigir uma propaganda maior, e essa propaganda maior exige uma estrutura partidária, uma estrutura de cabos eleitorais e de compra de votos, por assim dizer. Para fechar esse bloco, falar sobre dois assuntos: doações ocultas e sobre candidatura simultânea. Esses são dois casos bastante interessantes. Na atual proposta de reforma, essencialmente se criou um artifício que era chamada doação por CPF, e uma doação com um limite de até 48,5 mil reais por CPF. O que criaria um verdadeiro laranjal do ponto de vista geral. Seria institucionalizar o Caixa 2, institucionalizar a compra de CPFs e mais, seria dar força ao voto do narcotráfico ou do tráfico, ao voto dos fiéis das igrejas, principalmente da bancada da Bíblia, e que jogo do bicho, ou seja, nós traríamos a um processo de informalidade da decisão do voto via doação oculta, e ao mesmo tempo uma forma de financiamento artificial fora daquele fundão. Essencialmente esse é um dado. O segundo aspecto é que, diante do cenário de rejeição categórica de alguns candidatos, você poderia se candidatar a presidente da República ao Senado Federal. Essa é a candidatura simultânea? Senado Federal é deputado federal. Aquilo que garantisse a sua eleição, você estaria mais ou menos acendendo vela para dois santos ao mesmo tempo. Ou seja, se não ganhar a eleição para governador, ganha uma vaguinha como deputado federal. Se não for para presidente, ganha uma vaga como senador, é isso? Até porque o foro privilegiado ele não vai ser eliminado nessa atual conjuntura política, por conta de ter aí já duas centenas de deputados lá, ou os 300 picaretas do Lula, envolvidos em escândalos de corrupção ou envolvimento com desvios, etc. Então só pauta bomba, né, Guerini? Até agora acho que lidamos com 4 elementos aqui, todos eles na tua avaliação negativa. Vamos ver no próximo bloco outros elementos da reforma política que também estão sendo discutidos.